a primeira dinâmica lá que a gente fez. Estamos gravando a partir de agora e podemos começar, Marcelo, quando quiser. Então tá bom. Você quer puxar, fazer uma Puxa, vou fazer introdução, aqui uma Lila? introdução, então. Maravilha. A gente, na semana passada, abriu aquela live muito inspirados por esse movimento até de censura que tem começado a aparecer, né? Não só de censura, mas de ser um momento tão delicado a ponto que a gente precisa cuidar, porque o que a gente está expondo são histórias, às vezes, muito pessoais, né? E de muita dor e de muita fragilidade das pessoas. Então, a Aham. gente abriu Sim. essa live para falar, dentre várias coisas, desses dois casos, da Ana Carolina, aquela repórter carioca que veio fotografar aqui no CEAGESP, em São Paulo, e o segurança apontou uma arma para ela e queria que ela apagasse as fotos, né? É, tem uma live do Foto em Pauta que rolou, tem 2 semanas que ela comenta essa situação. E a gente Uhum. falou também do trabalho do Caio Guatelli, que está na linha de frente aí, que é esse fotógrafo do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, que tem mais de 25 anos de carreira e que está na linha de frente aí cobrindo o Covid. Uhum. Inclusive, quando rolou aquele pico problemático para caramba lá em Manaus, ele fotografou aquela senhora que faleceu em casa, que o SOS Funeral não conseguiu. Uhum. Então, a gente estava falando um pouco disso, né? Do direito de fotografar, o direito autoral e o direito de imagem. Como é que Exato. tudo isso num momento como esse Hum, é, que acaba entrando em conflito, né? Como é que a gente lida com tudo isso? E hoje a exatamente. nossa proposta é entrar um pouco nesses pontos do direito de fotografar. Eu pedi para o Isso. Marcelo separar para a gente tudo que ele achava que seria bacana a gente, como fotógrafo, saber, ter consciência, né? E ter Uhum. sempre na ponta da língua para se algum problema aí de qualquer tipo enfim, né? Uhum. A gente já saiba pelo menos para onde correr ou o que fazer, né? Sim, Os direitos. exatamente. Eu acho que eu vou começar compartilhando a tela, porque Tá? eu me apoio muito nos slides Uhum. e de lá a gente segue. Deixa eu ver onde é que eu consigo fazer isso. Você vem aqui Será nos embaixo, três ó, apresentar pontinhos? agora, do lado. Ah, apresentar agora, tá. Isso. Então vamos Aí ver. você escolhe a tela toda, eu te A aviso tela quando você inteira, estiver vendo. permitir. co- ah, Já tá, Você está vai apresentando chegar sua. aqui, hein? Estamos Tá, vendo a sua tela já. ótimo. Então tá bom. Eu estou abrindo aqui ah, um slide de apoio e a gente vai acompanhando aqui. Bom, ah, esses são os tópicos que a gente vai falar hoje, só que eu queria voltar um pouquinho, tá? Para mostrar o seguinte. Dentro de todo o conteúdo que abrange o direito e a fotografia, o direito e o videomaker, a cinematografia e por aí vai, a gente vai dar uma pincelada num tema que está dentro do direito de fotografar. Então a gente vai falar aqui um pouco, né, uma pílula um pouco avançada, mas ainda assim sem a intenção de esgotar o assunto, no terceiro capítulo, né? Bom, então a gente tem os direitos autorais, que versa sobre a Lei 9.610 de 98, fala sobre o autor e a obra, o fotógrafo e a fotografia, né? Dentre os autores, o fotógrafo é um deles, tá? Toda a manifestação artística e científica está abarcada pela Lei de Direitos Autorais. Depois tem o direito de imagem e de personalidade. Quando a gente fala de imagem aqui, direito de imagem, essa expressão, a gente não está falando de imagem como sinônimo de fotografia. Aqui a gente está falando da pessoa fotografada, da pessoa desenhada, caricaturada e filmada, tá? Então, é a imagem física de alguém que está dentro de um direito maior chamado de personalidade. Então, é aquela pessoa que aparece na foto, né? Ah, a pessoa fotografada pode ou não ser fotografada, então está aqui no direito de personalidade e de imagem. Bom, e depois o terceiro grande tema é o direito de fotografar, que é o assunto da aula de hoje. Tá, dentro do direito de fotografar,
eu pincelei aqui justamente esse checklist, né? Para a gente tentar ser bem objetivo e o fotógrafo já amanhã, puxou aqui, amanhã ele já aplicar na carreira dele, ele tem argumento, ele saber, né? Eu falo que é o curso, ele é instrumental, assim, eu não consigo entregar nada físico, mas os conceitos eu tento ser o mais objetivos possíveis. Então, dentro do direito de fotografar, o que a gente vai ver hoje? Bom, primeiro tópico, o que eu preciso saber? Eu preciso conhecer as leis, tá? Quais leis são essas? Lógico que a gente não vai ficar lendo é, é, teor de leis, mas a gente vai pegar alguns artigos, interpretá-lo e a gente entender o que pode ou não fazer. Dentro desse artigo que a gente vai ler, a gente vai saber o que é logradouro público, tá? Por consequência, o que é local público. Depois, dentro desse artigo, mais especificamente, tem uma palavrinha-chave aqui que gera muita polêmica, que é o permanentemente, tá? Então, a gente vai decupar todo esse artigo 48 da Lei de Direitos Autorais. E aí a gente vai ver a distinção entre local público e bem público, tá? O que eu posso fazer? Eu posso fotografar em parque, eu preciso pedir autorização ou não, tá? E no final, fechando todo esse raciocínio aqui lógico, jurídico, a gente vai definir o grafite, porque parece que o grafite fica à margem da lei, mas ele não fica, mas é uma exceção à regra, ele tem a sua peculiaridade, tá? Bom, posso seguir, Lila? Posso ir? Pode sim, eu mutei meu microfone Tá. aqui e Não, sem acabei. problema. Não, se eu estiver falando muito rápido, vai me. Tá bom, dando- pode deixar, eu tô Tá, acompanhando e puxando. qualquer coisa eu te aviso. Bom, então tá. Quais leis são essas? O que a gente precisa minimamente saber sobre portar uma câmera e ir para a rua fotografar, tá? Então, a gente tem que definir ali o que é local público, logradouro público, o que é bem público, aonde a gente pode fotografar sem pedir autorização, preciso pedir autorização. O que está muito dentro desse tema é a fotografia de rua, é o fotojornalismo, né? É a gente sair com uma câmera. Depois vou até dar o exemplo do irmão da Nina, ai meu Deus, ai, o Felipe Tina, Gomes. Oi? Desculpa. Tina A Gomes. Tina. É que tem a Nina, que é minha professora, tem a Lila e tem a Tina. Da Tina Gomes, que a gente passou por uma experiência dessa daí que eu conto sempre nos encontros aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou pular um pouquinho aqui esses slides, depois eu volto neles. Vamos direto ao ponto aqui. Tá. Aqui a gente está falando de um artigo 48 da Lei de Direitos Autorais. Tá? O que diz esse artigo? Então, vamos pensar que o legislador ele previu que a gente pudesse fazer fotografia urbana, ainda bem, né? Cenas urbanas do cotidiano, e limitou alguns outros direitos de outros autores, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, um escultor. Então, vamos interpretar esse artigo. Ele diz o seguinte: as obras protegidas pela lei, tá? Lei de Direitos Autorais, situadas permanentemente em logradouros públicos, podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Então, vamos lá, definir o que é logradouro público. Então, uma obra que está de forma permanente no logradouro público. Logradouro, diz os dicionários, né? Um deles é o Pribeira. Terreno ou espaço anexo a uma habitação, usado para serventia, espaço público comum, que pode ser usufruído por toda a população. Tá? Deixa eu só corrigir meu. Usufruído por toda a população. Então, isso é logradouro. O que é logradouro? Me dá exemplo. São ruas, praças e praias. Então, ruas, praças e praias são locais públicos, são logradouros públicos. Então, uma obra, vamos pensar numa escultura do obelisco em frente ao Parque do Ibirapuera. Vamos pensar nessa estátua aqui, que é super polêmica, né? Agora mais do que nunca, que está ali na Santo Amaro, do Borba Gato.
É uma obra situada permanentemente no logradouro público? Sim. Ali tem uma edificação, né? Da estátua do Borba Gato, do obelisco de Ibirapuera, a fachada de um prédio, a fachada de uma casa. Então, são obras protegidas pela lei de direitos autorais, mas que ela tem a sua limitação, ela está relativizada. Então, o fotógrafo, o videomaker ali, o cinegrafista, ele pode filmar, ele pode gravar, ele pode desenhar qualquer obra que esteja permanentemente no logradouro público, sem pedir autorização ou para o dono do estabelecimento ou para o autor da obra, tá? Por quê? Assim o artigo 48 da Lei de Direitos Autorais previu, tá? Então, ele está privilegiando, o legislador aqui, ele está privilegiando a fotografia, né? O desenho, um vídeo, uma pintura e por aí vai, e está diminuindo o direito desses outros autores em prol de um contexto geral, de um plano geral. Se a gente pensar em composição, seria aquele plano geral, né, que pega a rua, que pega a fachada de uma casa, que pega o obelisco do Ibirapuera, ou uma estátua ali que esteja de forma permanente. Tá? Eu não sei se já gerou algum tipo de pergunta aí, a gente vai respondendo. No presencial normalmente gera, e aí a gente vai Ainda tirando as dúvidas. não. Ainda não? Eles Tá, estão passando o link para amigos de fora, estão comentando aqui, tá, mas não chegou nenhuma pergunta. Vocês podem tá. perguntar no chat, pessoal, se não quiserem abrir o microfone, eu passo a pergunta para o Marcelo. Mas Ah, se tem uma, quiserem abrir lógico, o tem. Aham. microfone e falar, fiquem à vontade também, tá? Uhum. Ahn, bom, então, o que são locais públicos ou logradouro público? Praias, praças e ruas, tá? Então, uma obra que está nesses lugares, ela tem caráter de permanência, ela pode ser livremente representada. Então, eu posso levar uma modelo em frente ao obelisco, uma campanha de automóvel em frente ao prédio do Teatro Municipal, aqui em São Paulo, no prédio dos Correios, ali no centro da cidade, enfim, uma campanha publicitária de um automóvel ali no Miocão, né, no elevado, onde passa aqueles prédios. Preciso pedir autorização para aqueles autores, ficaria inviável, né? Então, tem a inteligência da lei aqui nesse artigo, justamente onde o legislador ele diminui o direito desse arquiteto, desses autores, desses escultores, em prol de outros direitos, de ter um contexto urbano, né? De ter uma fotografia ampla, grande angular, um plano geral. Então, eu posso explorar economicamente, inclusive, essas obras. Tá? Vamos dar um exemplo aqui da estátua do Borba Gato. O Alcides Mafra, jornalista do Sul, ele fez a foto. Ótimo. Ele pode vender essa foto como cartão postal? Sim. Ele pode vender, negociar com um colecionador, com uma galeria? Sim. Ele pode pôr preto e branco, ele pode fazer uma intervenção na foto? Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Isso aqui, inclusive, essa fotografia, ela poderia ser a embalagem, sei lá, estou dando exemplo, vou dar outro aqui, aqui no viaduto do Chá, aqui em São Paulo, né? Pode ser um cartão postal, onde o autor, o fotógrafo vai vender. Posso fazer uma campanha claro, vou precisar da autorização do CET aqui, né, para barrar o trânsito, enfim, mas posso fazer uma campanha publicitária aqui, onde essas fachadas vão agregar valor no meu produto ou serviço, tá? Aonde é que está a polêmica aqui? Eu coloco um carro aqui em frente ao antigo prédio da Light. Essa fachada, ela vai agregar valor ao carro, por exemplo. Estou fazendo uma campanha publicitária de um automóvel. Eu preciso pedir autorização para esse autor ou para a família desse arquiteto ou engenheiro? Não, não preciso. Eu posso explorar economicamente essas fachadas aqui. Porque o artigo 48 diz:
podem ser representadas livremente. Tá? Então, eu posso explorar economicamente essas obras, né? Através de vídeo, através de fotografia, desenho, e por aí vai. Então, assim o legislador entendeu. Tá? Bom, e parque? Parque é logrador, então a gente já passou aqui para o. A gente está, né, no item 1 aqui, conhecer as leis. Quais leis? O artigo 48 da Lei de Direitos Autorais e também, quem quiser anotar aí, depois fazer uma pesquisa, uma lida, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, né, um artigo muito importante ali, fala dos princípios fundamentais da pessoa humana, e também o 215, eu vou dar uma lida rápida aqui, deixa eu ver se eles estão aqui, o 215 da Constituição. Então, conhecer as leis. Quais leis? Minimamente entender o artigo 48 da Lei de Direitos Autorais, o artigo 5º e o 215 da Constituição. Tá? Vou lá ler um pouquinho aqui o artigo 5º, que é gigantesco, tá? Vou pegar só a parte que interessa. Constituição Federal, 88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nossa, mas isso aqui é muito genérico. O que isso tem a ver com o direito de fotografar? Aqui a gente tem um conceito negativo, inverso. O que ele quer dizer? Olha, existe algum termo e alguma lei que proíbe fotografar em local público? Não, não existe. Então a gente pode fazer isso. Então, olha, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não tiver uma lei que defina se pode ou não fazer. Então, se a lei não fala nada, se não tem um dispositivo legal proibindo fotografar, a gente pode fotografar livremente. Tá? Então, em local público, a gente não tem proibição, ao contrário, a gente tem permissão de fotografar livremente, com base nesse link aí do 48 com o artigo 5º. Tá? Não sei se alguém ia perguntar alguma coisa. Não, tá chegando Tá. pergunta aqui. Ô, Marcelo, Tá. boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Quem tá falando? Aqui é o Desculpa. Rafael, Ah, Rafael, e aí, tudo bem? tudo bem? Tudo. Marcelo, deixa eu aproveitar, eu queria te perguntar uma coisa, por exemplo, assim, existe alguma limitação em logradouro público, por exemplo, Ah, em que entre como uma exceção de ser fotografado, ou no caso, assim, em detrimento da lei, todo logradouro ele é passível de fotografar? todo logrador é passível de fotografar. O que são os logradouros? São os locais públicos. Quais são eles? Ruas, praças e praias. Então, ali eu posso fotografar livremente. Então, a gente está falando de obras. Depois vai ter um conflito de direito quando envolver pessoas, retratos, fotografia de rua. E aí, mais para Não, frente, daqui a pouquinho, a gente vai ver. eu Mas, perguntei porque ocorreu uma situação, acho que foi no ano passado, uhum, que ocorreu, por exemplo, digamos assim, que eu vou lá no Beco do Batman, por exemplo, e tem um grafite na parede, ou em isso, algumas obras tem um grafite, e de isso. repente eu vou lá e faço uma fotografia, seja ela de teor profissional, ou às vezes até mesmo amador, assim, Sim, como um retrato, uma selfie, por exemplo. entendi. Isso É, daí seria algum se- impeditivo seria, ou não? seria a exceção à lei. A Ah, lei tá, não, a esse entendi. artigo de lei, né? Então, assim, a gente vai interpretar aqui o que é permanente, e permanentemente, depois definir local público, na verdade a gente já está fazendo isso, né? E aí Aham. sim, o grafite ele vai ser uma peculiaridade dessa lei. Inclusive tem um Ah, caso aqui que eu trouxe de sentença e é acórdão que- que teve esse problema com a Nissan. E aí eu sempre Isso, dou é exemplo, justamente isso. você conhece de uma fotografia publicitária, a gente vai chegar lá,
Ah, vai, entendi. Não, tá bom. vai chegar lá. Tá, Marcelo? Não ouvi, Lila, Tem desculpa. outras perguntas aqui no chat. Tá, Tá pode fazer. chegando aqui bastante, ó. O Uhum. Lúcio Costa Giroto pergunta: uma vitrine de loja que eu avisto da rua e tiro foto da rua, mas as pessoas estão lá dentro. Isso. É considerado Aí, conservador o público ainda assim, uma en- vitrine? então, a gente tá, a vitrine, sim. Então, fotografar a fachada do prédio, sim. Aí, daqui a pouco, a gente vai, vai complicar, né? Eu não vou facilitar, vou complicar. Sempre vai ter um complicador, uma complicadora aí, né? O grafite vai ser um deles, e as pessoas. Então, quando envolve pessoa, seja numa dentro da janela, dentro da casa, na janela ou na sala, enfim, com uma teleobjetiva, que é onde a gente alcança isso, aí começa a ter conflitos de direito. Tem o Tá. direito de autor e aí o direito de imagem, o direito pessoal dessa pessoa, pessoal dessa pessoa, né? O direito individual dessa pessoa, tá? Então, até então, eu estou imaginando uma fotografia assim, ó, a gente está interpretando o artigo 48, ó, não tem pessoas, tem Tá. o autor dessa obra. Então, essa obra e o autor tem a sua relativização, ela tem a sua diminuição com base no artigo 48, ou essa daqui. Opa, ou essa daqui, tá? Não tem pessoas. Legal. Mas porque a questão é, mas espera aí, sei lá de quem é, ou não sei o autor dessa obra, dessa estátua. Estátua. Mas eu vi, ele chega, e vamos supor que esteja vivo, enfim. Mas estão vendendo a fotografia da minha estátua. Quem está vendendo vai falar, olha, eu estou baseado no artigo 48 da Lei de Direitos Autorais, eu posso livremente representar essa obra, por meio de pintura, desenho, fotografia e procedimento audiovisual. Tem uma cliente, só para dar um exemplo, uma amiga, a Melissa, ela foi aluna, amiga, cliente, enfim, a gente vira tudo, né? Isso que é legal, o relacionamento, né? Na fotografia E... é horrível, né? Oi? Na fotografia, especialmente. Especialmente, é. E ela, o que que ela faz? Ela fotografa vai para construtoras aqui em São Paulo. Então vai ter um empreendimento ali sei lá, na Cidade Jardim, e aí vai sair um prédio. A construtora chama a Melissa para ela fotografar a região, né? Então vai fotografar o shopping da região, o bar, a padaria. Para quê? Para mostrar para o potencial consumidor daquele apartamento que a região é interessante, tá? Tá. Então agrega valor a fotografia do bar, fotografia do mercado, a fotografia do shopping, do hospital, enfim, agrega valor na venda do apartamento? Sim, eu entendo que agrega um valor direto, tá? Por isso que eles vão fazer, é o trabalho de marketing. Olha, comprem aqui porque aqui é interessante de se morar, tem vários atrativos. E aí mostra todas as fachadas ali da região. A construtora, ela queria que ela pedisse, ela já fez esse trabalho várias vezes e chegou um momento, eu acho que tinha mudado o marketing deles, e eles queriam que ela pedisse autorização para todo mundo, que os donos da casa, o dono do hospital, o dono do bar, o dono do restaurante, e ela fosse pedir essa autorização. Ela me consultou, falei, não, Melissa, não precisa, porque a lei já prevê isso. Não, mas eles estão pedindo. Eu falei, olha, vai inviabilizar o teu trabalho. Você faria uma reunião com eles? A gente foi até lá, até a consulta, expliquei direitinho, baseei mais ou menos essa conversa que a gente está tendo aqui. Eu falei para eles, falei, olha, não tem necessidade, vocês não vão correr risco, né? Tá, mas mesmo assim a gente quer. Eu falei, então não dá mais, quer dizer, não, acabou o meu argumento, né? Porque se a lei permite, ah, é desnecessária essa autorização. E outra, inviabiliza o trabalho. Se ela fez 50 fotos, imagina ela ir em 50 estabelecimentos pedir autorização daquele responsável. Quer dizer, não tem o job ali, não, né? Inviabilizou. Uhum. Né? Então, com base nesse artigo, ela nem precisaria, tá? Entendi. Bom, Legal. Temos mais perguntas. Posso pode fazer ou falar, pode falar. para o final? Oi? Não, vamos lá. Se for alguma coisa, por exemplo, o grafite, aí eu Aí a falo, gente vai daqui a depois. pouquinho, daqui 5 Tá. minutos, daqui 10 minutos.
O Tiago quer saber que ele fala assim, ó, eu sendo fotógrafo, fotografo um lugar público. Qual é a lei que impede a pessoa de usar a minha foto mesmo sendo de lugar público? É a lei de direito autoral, né? Sim, eu conheço o Thiago de algum lugar. Tiago O Thi- Silva, quem que é o o Thiago, Tiago? o Thiago é do time, o Thiago trabalha comigo no escritório lá. A gente Ah, é do time guerreiro lá, de proteger os direitos dos fotógrafos. Obrigado, Thiago. Ficar 8 horas me ouvindo no escritório ainda me privilegia aí com mais 1 hora de conversa. Então tá, eu sendo fotógrafo, fotografo em lugar público. Ótimo. Qual a lei que impede a pessoa de usar a minha foto mesmo sendo lugar público? Muito bom. Aqui tem um conflito, né? Bom, a gente faz a cobrança para fotógrafos, né? Então o fotógrafo me entrega as fotos e fala, olha, estão utilizando de forma indevida essas fotografias. E numa delas era um coqueiro. Eu não lembro, talvez o Thiago lembre a cidade. Eram dois coqueiros, enfim, que fotografou ali a orla da praia. E o argumento dessa pessoa, dessa empresa, falou o seguinte: não, mas o coqueiro é público e você pediu autorização para a cidade fotografar, vocês que estão explorando a cidade, vocês pediram autorização, né? É justamente aí, né? É esse conflito de direitos. A gente usa ali o artigo 48. Eu não preciso pedir autorização. Por quê? É uma fotografia urbana. Mesmo que tivesse uma fachada de um prédio, o coqueiro, assim, ele não tem direito, ele nem está previsto, ele nem é uma obra protegida, ele é um fenômeno da natureza ali, né? Então, assim, ele nem entra, ele nem tem um direito protegido, né? Então, assim, eu posso explorar todo um cenário de uma cidade, praia, rua e praça, fotografar uma orla, né, da praia para dentro da cidade, toda a orla ali, de qualquer cidade do litoral, sem precisar pedir autorização para qualquer morador ou qualquer autoridade, seja administrativa, seja do judiciário, seja do legislativo. Não, não preciso. A lei, ela é um pouquinho atrapalhada, esses termos aqui, ó, mas ela está ali, tá ali. O que eu sugiro para os fotógrafos? Ó, imprime esse artigo 48 da lei, plastifica para não molhar, né? Põe no teu kit ali na mala e vai embora. Se alguém abordar, você vai dar a carteirada, né? Não vai fazer isso. Mas assim, você tem isso é uma brincadeira, mas você vai ter na cabeça o teu argumento. Falou, olha, eu posso fotografar aqui, ninguém tem o direito de, de proibir. Na verdade, você está o quê? Usufruindo de um direito constitucional. Tá? E aí o 215, né? Ainda a gente está aqui no tópico 1. Ó. O Estado garantir. Eu não sei se eu respondi a questão eu acho que do sim. Tiago. É, né? Então, Depois assim, a eu gente não. volta aqui para responder a do Dirceu, então, hein? Isso. Só complementando a do Tiago, é o seguinte: aquele fotógrafo ele adquiriu direito autoral sem violar nenhum outro. Então, aquele é uma obra protegida. Aquela fotografia faz parte do acervo dele, é uma propriedade intelectual e ele pode negociar com quem ele quiser. Ele está totalmente respaldado na lei. Tá? O do Dirceu, qual seria, Lila? Acho que tá mudo. Estamos com o seu microfone. Tá um barulho ambiente aqui, eu fico desligando o microfone, depois eu Sem esqueço. problema. O Dirceu disse o seguinte: tenho uma dúvida. Fotografei uma caixa de medicamento utilizado no tratamento do Covid. Essa imagem foi enviada para uma agência em São Paulo que comercializou com veículos de comunicação. Uma Certo. profissional autônoma copiou a imagem de um determinado site de notícias e publicou em seu Facebook sem crédito ou fonte. Posso entrar Sim. como uma ação? A princípio, sim, né? Então, dentro dessa narrativa, sim. Então, olha, vamos lá. Eu tenho uma dúvida, eu fotografei uma caixa de medicamento utilizando tratamento. Ótimo. Você fez um trabalho, não sei se é autoral, se é um trabalho já para um encomendado, para um cliente, mas você fotografou um objeto, certo? Não sei se tem marcas nessa caixa, marcas registradas. Não sei se tem. Tá. Essa imagem, essa fotografia,
foi enviada para uma agência de São Paulo. Que agência? Uma agência de publicidade que comercializou com veículo de comunicação. Ótimo. Então, você prestou um serviço para uma agência de publicidade, ela negociou, eu estou interpretando aqui, tá? Negociou com um veículo de comunicação. Uma outra pessoa copiou a tua fotografia, né, se apropriou da tua fotografia e aí publicou no seu Facebook, sem crédito ou fonte. Posso entrar com uma ação? Aqui é um problema típico do direito autoral, né? Ela violou um direito autoral, tá? Só vamos fazer uma parte, mas depois a gente volta. Sim, pode entrar com ação. É o carro-chefe do que a gente faz no dia a dia, tá? Na verdade, a gente tenta evitar a ação, a gente tenta um acordo judicial, mas, em regra, você está coberto de razão, pelo que você está narrando. E sim, ela violou direito autoral, usou sem autorização, tirou o crédito, e aí eu não sei se tem fins comerciais ou não, né? E aí então, tem que ver se também manipulou a obra. Então, assim, fez tudo o que não podia. Mas aí o primeiro seria aqui, ó, o primeiro capítulo, né? De todo o curso que tem de 8 a 12 horas, pelo menos, ali, se aprofundando em cada tema, né? Aí seria um outro tópico, assim, cenas para os próximos encontros, né, Lila? Isso aí. Tá. Tem mais uma pergunta? Estão perguntando Eu tenho. Cristo Redentor, e aí acho que é o Ricardo que quer fazer uma pergunta. Manda bala, Ricardo. Posso perguntar? Opa, pode ir lá, tô Boa ouvindo. noite, Marcelo. Você tá É o seguinte, tudo bem? Eu tenho um cliente que ele gostaria que eu fotografasse o Parque Nacional do Iguaçu para ele, né? Aham. O que acontece? Ali é propriedade particular, né? E o cliente talvez vai conseguir autorização, certo? Certo, legal. Ele conseguiu uma autorização para ele utilizar comercialmente as fotos, as imagens, e eu vou ter que conseguir uma para mim, porque eu vou, de certa forma, eu estou comercializando com o cliente, né? Estou vendendo meu serviço para o cliente. Tem duas autorizações? Pode ser dois num documento só. Então, essa pergunta é interessante, por quê? Ó, a gente vai entrar aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Vou deixar maior aqui. A gente vai entrar nessa definição de parque. Então, logradouro público, a gente já viu. Ruas, praças e praias. E parque? Parque é público. O parque não é um local público. O parque ele é um bem público. Então, seja o Petar, seja o Parque Nacional do Iguaçu, né? Seja o Parque da Prefeitura Municipal de São Paulo, eles são bens públicos. Seja o prédio do Fórum de São Paulo, o prédio da Prefeitura da tua cidade. Então, são bens que pertencem ao poder público. A gente tem os nossos bens particulares, né? Uma casa, um carro, um computador, ou a calça, ou a caneta, e por aí vai. São bens particulares, pertencem a um indivíduo. Esses parques, que muitas vezes agora virou moda chamar de equipamentos públicos, né? Os equipamentos públicos, o que eles são? Eles são bens, né? São propriedades que pertencem a algum órgão público, seja municipal, estadual ou federal. Então, o Parque do Xingu, ele é federal. O Parque do Ibirapuera, ele é municipal. O Petar é estadual. O Parque do Iguaçu, acho que é nacional, né? Ele pertence à União Federal. Não são locais públicos, eles são bens públicos. Então, ali vai ter um gestor, vai ter o seu regulamento, e vai estar descrito o que pode ou não fazer. Normalmente, em parques nacionais, em parques estaduais, precisa pedir autorização para explorar economicamente aquele local. Então, eu preciso ali informar que eu vou em tal dia, eu vou fazer tal trabalho, quanto custa, tem taxa de cobrança, posso fazer, né? Por quê? Eu vou negociar essa fotografia, ou eu vou fazer um cartão postal, ou eu vou negociar com
com o hotel da região, ou eu vou negociar com um cliente que quer fazer uma campanha publicitária com, com, com aquela fotografia. Então, precisa sim da autorização. Então, nessa autorização vai ter a autorização do fotógrafo e também para o cliente. Porque o fotógrafo vai receber o cachê, ele já está explorando economicamente aquele ambiente. E o cliente vai explorar. Então, vamos supor que seja um empreendimento, um condomínio, um hotel, algum grande estabelecimento ali que quer mostrar, uma construtora, que quer mostrar aquela região. Vai agregar, aquele parque vai agregar valor naquele serviço ou naquele produto. Então, pode ser um documento só com 2 autorizações. Entendi, muito obrigado, tá? Valeu, Ricardo. A Lila falou que acabou a energia na casa dela. Vocês estão ouvindo? Tá tudo certo? A transmissão tá Sim, certa? sim, Tá, tá tá. tranquilo aqui. Tá, eu acho que ela caiu aqui. A nossa anfitriã, enfim. Mas acho que dá para continuar assim, né? Tá, então vamos lá. Deixa eu ver se ela precisa de alguma coisa aqui. Ô, Marcelo, Oi, deixa eu pode. perguntar assim, por exemplo, esse logradouro público, ele tem alguma restrição de fotografia aérea, por exemplo, se eu fizer alguma coisa com um drone? Porque eu sei que o drone tem umas regulamentações próprias, né? Isso. Principalmente para voos e tal, mas a fotografia em si, existe alguma restrição? Não, não existe. Marcelo, Quem perguntou? Desculpa. É o Rafael. Rafael. Oi, é o Thiago. não, só para falar que apareceu o WhatsApp aí também, quando você tava Eu sei, digitando. eu sei. Não, eu sei. Então de boa, fechou. Não, não tem segredo. Não tem segredo aqui. De boa, então. A gente mostra tudo. Não, eu perguntei se ela precisava de alguma coisa. Rafael, essa pergunta é interessante. Tem a regra para o drone, né? Até 250 gramas precisa de autorização, né, da ANAC, fazer um procedimento, cadastrar, fazer um plano de voo. Até quem conhece bastante disso, o Ricardo, aí, se ele quiser falar alguma coisinha, ajudar a questão aí, fica à vontade. E abaixo disso não precisa fazer o plano de voo. Legal. Mas aí é uma regra de uso do objeto, né? De voo. Agora, e a fotografia, o produto desse trabalho, né? A fotografia em si, está abarcada pelo artigo 48 da Lei de Direitos Autorais. O exemplo que eu sempre dava, que ficou longe, nem lembro o nome, era uma novela que tinha, que passava era em São Paulo, passava uma câmera, eu acho que na época devia ser helicóptero, não sei se tinha drone, enfim, uma imagem aérea cobrindo toda a parte ali, uma parte da zona sul de São Paulo, e vinham uns pixels cobrindo toda a cidade. Não sei se vocês lembram dessa vinheta aí. Precisa pedir autorização para alguém? Não precisa. Porque todas aquelas obras que estão situadas de forma permanentemente no logradouro público, elas podem ser representadas livremente. Nesse caso, seria um procedimento audiovisual, porque entrava som, entrava um vídeo, então era uma vinheta, né? Que ilustrava o início daquela novela ali. Então, essa pergunta é interessante, Rafael. Então, não precisa pedir autorização para ninguém. O que tem uma observação na função de fotógrafo, quando você abre uma MEI ou quando você abre uma ME ou qualquer empresa de fotografia, a minha é assim: tem uma restrição, que eu não posso fazer fotografia subaquática nem fotografia aérea. Eu não sei o porquê disso, na verdade. Eu imagino que para você fazer uma fotografia aérea ou uma subaquática, você precisa ter uma certa perícia, você precisa ter um curso de mergulho ou pelo menos um curso de drone para fazer esse tipo de fotografia. Seria só uma exceção, mas quanto ao exercício da função
e não quanto à estética da obra, propriamente dita. Não sei se eu atrapalhei mais do que eu ajudei aí, mas a Não, não, sim. resposta foi bem? Tá, Uhum. Opa, opa, tá. Marcelo, tudo bem? Aqui é o Vitor falando. Tudo bem, Vitor? É, tudo tranquilo. Parabéns aí pela aula, primeiro. Imagina, A minha imagina. dúvida, a minha dúvida é o seguinte, é sobre o Cristo Redentor, se ele entra nesse caso da exceção, porque Isso. estava rolando até uma polêmica que a igreja, ela meio que é dona dele e ela cobra para usar a imagem do Cristo. E aí eu queria saber Isso. sobre isso. O Cristo, ele não está no local público, né? É Aham, engraçado esse caso aí, ele pode ser considerado uma exceção. Por quê? Ele não está num logradouro, numa rua, numa praça numa praia ali, de livre acesso, né? sim. O local público, a gente pode ir, vir e permanecer sem precisar pedir autorização para ninguém, tá? Uhum, Então eu posso ficar aqui na minha rua, dormir lá de madrugada. A única coisa que vai acontecer pode ser o policial que vai averiguar ali quem sou eu, pedir documentação, e ótimo. Ninguém vai me obrigar a sair dali, né? Então é um perfeito. local público. No local público, a gente pode ir, vir e permanecer. Posso ficar uma semana ali, né? Uhum, Sem precisar dar satisfação para ninguém. Claro, se alguma autoridade for fazer o trabalho dela, lógico, eu presto contas e ótimo, né? Lá no Cristo, ele é um local, eu não, é uma empresa terceirizada, né? Então seria um local, é um bem público, né? Onde um terceiro, ali uma empresa, uma concessionária, está explorando aquele espaço. Então você pega o bondinho, paga para ir, tem hora para entrar, hora para uhum. sair, o que pode ou não ser feito ali, A- né? Pode falar. Agora surgiram duas dúvidas aqui para mim. Por exemplo, se eu tiver naquele local particular e tirar a foto de baixo para cima do Cristo, beleza, eu não Ó, posso fazer isso. Mas se eu tiver lá embaixo, tipo, na lagoa, e tirar a foto do Cristo, eu também sim. não posso. Não, eu Eu, entendo que eu sim. posso? Entende Porque que sim? Outra, eu entendo que sim, porque ele está de forma permanente. exato. E É. ele faz parte da cena urbana ali, cotidiana, né? Uhum, Quando a gente fala urbana, não é em relação em contradição ao rural, assim, mas é uma cena do cotidiano, né? perfeito. Ele faz parte desse cenário, Ah, então acho né? que você matou a minha dúvida, porque, por exemplo, eu ia fazer pergunta agora que eu não poderia usar essa imagem comercialmente, mas eu poderia usar, por exemplo, só para postar foto no meu Instagram, certo? Se você faz lá dentro, tem que Não? ficar sujeito à regra deles, do gestor do Perfeito. local, né? Igual o gestor de um Uhum, parque, seja o estadual, seja o nacional. Ali você está sujeito a ter problema, se você fizer. Agora, se você faz com uma teleobjetiva ali na praia, ótimo, sem problema. Ou uma vista aérea, ou um drone, ou um até, drone, eu ia até assim, perguntar do drone também. ou Se eu estiver do lado de helicóptero, fora, se eu sim. estiver ali em Santa Teresa, levantar o drone e chegar perto do Uhum. Cristo, eu posso. Ah, Sim, tranquilo. eu entendo que sim. Você não está ali dentro, né? E ele Uhum, faz parte da paisagem urbana. O Cláudio Edinger tem algumas fotos, né, do Cristo ali. Nunca uhum, relatou ali que teve problema. Não, não, porque ele tá dentro da lei, está no direito dele de fazer isso. Então, perfeito. vamos fazer a distinção, ó, onde a gente está aqui, ó. Ah, conhecer as leis, o que é logradouro público, tá? A gente já viu que são os locais públicos. Então, aqui, dando um pulinho, local público não é bem público, são coisas distintas, tá? E fotografar em parque. Depois eu vou voltar para o 3 aqui, tá? E com o 3 eu vou fazer o link aqui com o do grafite. E fotografar em parque. Então, é mais ou menos isso que eu respondi agora para o Vitor. Parque, ele é um bem público. Cadê? Ah, Parque é um bem público. Ele pertence a algum ente municipal, federal ou estadual. Ali eu sim, eu tenho que me sujeitar àquelas ordens, tá? Eu quero levar uma família para fazer um retrato no Parque de Ibirapuera. Posso? Não sei, eu preciso
perguntar para o gestor. Preciso ler o regulamento. Né? Eu quero levar um carro para fazer uma campanha dentro do parque. A chance de poder é pequena. Né? Eu acho que no mínimo vai ter que pedir uma autorização e ver se tem taxa para ser recolhida. Tá? E aí a gente vai se submeter àquilo lá. Então, se eu for explorar economicamente esse parque, como o Ricardo deu exemplo, ou um exemplo agora que tá vindo na cabeça aqui, quero fazer uma campanha de moda dentro do parque. Eu acho que é justo a gente recolher uma taxa que seja uma taxa razoável, desde que esteja no regulamento do parque, tá? Prevista numa resolução, numa portaria, num regulamento interno daquele bem público. E aí sim eu vou fazer. Por quê? A finalidade do parque é para uso comum, para lazer, para qualquer cidadão, para descanso, passeio, enfim. Não é a extensão do nosso estúdio, né? Ele ali é um local para uso comum. Pode jogar bola, às vezes não pode, pode levar cachorro, às vezes não pode fazer piquenique. Aí então, cada parque vai ter o seu regulamento. Então, se eu for explorar economicamente esse parque, eu preciso pedir autorização, o que eu acho bem razoável. O que não pode é discriminar. Então, dizer o seguinte, eu vou voltar aqui um pouquinho. Vocês não ganharam muita coisa, mas aqui parou um pouquinho, travou. Ixi, agora ficou infinito. Vamos voltar aqui para a tela. O que eu fiz? Melhorou? Bom, o que não pode é discriminar. É dizer o seguinte, olha, você não pode fotografar com uma reflex, você não pode fotografar com uma médio formato, você não pode fotografar com uma câmera de filme, só pode fotografar com celular. Isso não existe. Né? Isso seria uma discriminação. Se você pode usar uma reflex, se eu posso usar um celular, você pode usar uma câmera reflex, sem problema nenhum. Não tem o que definir o tipo de equipamento. Apesar de já ouvir alguns administradores de parque falar, não, aqui só com celular. Como assim só com celular? Quem define? Porque equipamento profissional não pode. Olha, quem é que define se o equipamento é profissional ou não? Né? Profissional ou não é a pessoa. Né? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Profissional ou não, eu vou voltar para cá. É a pessoa. Se o equipamento é amador ou se ele é profissional, quem define isso é a marca. Né? É um nicho de mercado. Equipamentos de entrada, equipamentos profissionais, semi-profissionais. Então, se eu for com uma câmera de filme, eu me enquadro em qual departamento ali, né? Sou profissional ou não? Porque eu acho que o legislador nem lembra que tem o gestor ali, que tem fotografia analógica, né? Eu tive um... Tá tudo certo aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Aqui, tá? Oi? Lila, que bom. Tá. Agora eu fiz um negócio infinito aqui que eu não sei sair, mas vamos mostrar aqui esse slide. Eu estou chegando justamente no exemplo que eu estava com o Felipe Gomes, que é o irmão da Tina Gomes. Ele estava estudando fotografia, eu dei o curso para ele, e depois a gente foi fazer uma saída fotográfica para ele praticar composição aqui no parque, no Tatuapé, o chamado Serete. Então, eu emprestei minha câmera para ele começou a fazer a saída dele, os temas, enfim, produzir o material ali para a gente avaliar. Aí passou um tempinho, volta o Fê e o segurança, né? Um brutamonte ali. Eu falei, o que aconteceu? Aí deu zica ali, né, no negócio. Aí ele falou,
segurança está falando que não pode fotografar. Eu falei, puxa, não pode? Por quê, né? Ele falou, porque o equipamento é profissional, né? Não pode fotografar. Eu falei, mas o equipamento é profissional, mas o Felipe não é, né? Ele está estudando. E eu sou profissional, fotografo profissionalmente, mas estou com o celular. E aí, como é que fica? Quase deu um AVC no cara, né? Porque ele não sabia responder, né? Ele ouviu falar que o equipamento profissional não pode, mas e a pessoa? Então, entrar nessa onda de equipamento profissional ou não, é a maior furada, gente. Não vai nessa. A lei não diz nada, ela está aqui na tela. Ela não diz que com um reflex pode, com médio formato não pode. Ela não diz nada disso. Isso aí, infelizmente, é uma ignorância das autoridades. Discriminar. Celular pode, essa daqui é profissional. Isso não existe. Tá? E todo ato praticado por um servidor público tem que estar previsto em lei. Tá? Se ele pratica qualquer ato que não está previsto na lei, ele tá cometendo um ato de improbidade, não está previsto numa legislação. O legislador, o servidor público, o funcionário público, ele só pode fazer o que a lei permite. Tá? Ao contrário do cidadão que não tem um cargo público, a gente pode fazer tudo o que a lei não permite. Aonde está isso? Está no 215. Desculpa, no artigo 5º, 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá, a lei é no sentido genérico aqui. Tem uma portaria ali prevista no Parque de Ibirapuera que eu não posso fotografar? Tem. Então, mas como? Não pode fotografar de celular e qualquer tipo de câmera. Ótimo, então ninguém pode. Tá? O que ele não pode começar a inventar não, celular pode, mas reflex não, e mirrorless também não, mas médio... Isso não, isso está errado. Tá? Pode ser inconstitucional, inclusive, vai contra esse artigo da Constituição. Então, isso é importante. Eu sempre dou o exemplo da Louise Dor, para definir o que é equipamento profissional ou não. Não sei se vocês conhecem, ela é do Sul, uma fotógrafa que fez 12 capas da Time com as mulheres mais influentes, né? Acho que dos Estados Unidos. Não sei se é do mundo, mas acho que é dos Estados Unidos. Então, ela fez 12 trabalhos que foi para a Time com celular. Então, ela fotografou só com celular. E aí você vai me responder se isso é um trabalho profissional ou não. Ora, ela fotografou as maiores mulheres mais influentes do mundo, dos Estados Unidos, pelo menos, por uma das maiores revistas que tem. É um trabalho amador, por acaso? Só porque ela fez pelo celular? Então, ela fez com o celular, então isso é amador. Então, olha a incongruência. E o que eu quero passar é o critério, é um senso crítico para vocês. Por quê? Para amanhã ou depois você sai com a noiva, você sai com a criança e o pai e a mãe para fazer um retrato, você sai com a modelo para fazer um book, e aí chega ou um segurança de parque, ou chega um policial, cutuca ali no teu ombro e fala, olha, você não pode fotografar. Você fala, por quê? Porque não pode. Fala, meu amigo, aonde é que está na lei isso daí? Né? Enfim, se for no argumento, a gente vai ganhar, né? Porque a gente vai conhecer o que a gente pode ou não fazer. E ele só recebeu uma ordem de alguém que está ignorando a lei. Quer fazer esse teste? Vai aqui em São Paulo na Oscar Freire e vai aqui em São Paulo na Berrini. Oscar Freire é uma rua bem famosa aqui, tem as maiores marcas de moda ali, de vestuário, enfim. É um local elitizado aqui de São Paulo, nos Jardins, e a Berrini, onde estão as principais, o polo executivo e financeiro aqui de São Paulo, onde tem várias marcas importantes. E aí testa. Você ficar meia hora fotografando ali, ou vai vir um policial abordar você, ou vai vir um segurança, o que é pior ainda. Vai vir um segurança particular dizendo assim, falou, não vai fotografar, não pode fotografar, quero ver o que tem aí. Falou, olha, amigo, isso aqui é um abuso.
né? Se for de uma autoridade, é um abuso de autoridade. Está cometendo um crime. Se for alguém, um civil, né, um segurança particular, pode ser que ele comece a cometer um crime ali de invasão à privacidade. Ah, eu quero ver. Falo, olha, só com ordem judicial. É claro que eu estou falando isso no argumento, né? Aí você tomar uma butinada na canela ou uma cacetada ali, um soco, enfim, aí é outra coisa, é outra história. Corre o risco, inclusive, né? Mas ser vítima de uma violência ali, não basta a ignorância ser vítima de violência. Agora, no argumento, a gente tira lá da maleta, né, da mochila, esse artigo 48 aí que está na tela, imprime, plastifica e mostra. Fala, essa aqui é a minha carteirinha. Isso aqui eu estou respaldado pela lei. Né? E já emenda o 215 e o 5º aqui da Constituição. Né? Tudo bem que se o cara engrossar, a gente passa a tarde na delegacia, mas sai de lá satisfeito. Fala, cumpri, eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu fico brincando assim para dizer o seguinte, que e se a gente não sabe disso? A gente olha para o cliente fala, pô, não pode? E aí você fica, né, não sabe o que fazer, daquele sorrisão amarelo. Fala, gente, vamos para casa, desculpa. Acabou o teu trabalho, acabou o teu cliente, você nunca mais. Você literalmente você queimou o filme na frente do cliente. Por quê? Por não conhecer o que a gente pode ou não fazer. Então, eu acho assim que a gente tem que ter um conhecimento mínimo, né, do que eu posso fazer ou não na rua, para a gente não sofrer nenhum abuso de autoridade aqui. Eu vou descompartilhar a tela aqui. Parar a apresentação. E depois eu volto. Ah, voltei. Ufa, consegui vencer a tecnologia. Então, mais ou menos isso. E depois a gente vai falar do grafite. Não esqueci, não. Não esqueci, não. Mas acho que não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu perdi aqui uma parte do chat, tá, Marcelo? Pessoal, Sim. acabou a energia aqui em casa, no bairro inteiro tá sem. A sorte é que o meu prédio tem gerador e voltou, inclusive, a internet. Eu não tô entendendo nada daqui. Que bom. Eu perdi uma parte do chat, então se você quiser dar uma olhada no chat, eu só tenho as últimas perguntas. Tá. Então vamos lá. Rafael, essa questão do equipamento profissional foi discutida em juízo em relação à taxação de equipamentos importados. Não sei dizer onde, quando, etc. Mas foi decidido nesse sentido que o Marcelo falou, que o profissional é quem usa e não o equipamento. É lógico, é quem está usando o equipamento. O equipamento não faz nada. Vocês estão me vendo? Deixar a câmera ali, ela é só uma câmera, né? Quem usa, se for meu filho, ele é amador. Se for eu, sou profissional, faço receita com aquilo. Então eu uso de forma profissional. É isso aí. Não entra nessa onda. A quem interessa isso? Ao fabricante. Colocação de mercado. Isso aqui é para amador, isso aqui é para câmera de entrada, isso aqui é câmera profissional. Não, é só um nicho de mercado, tá? Tá. Panelas ou cozinhas profissionais, né? Porque o profissional é o chefe, lógico, né? O objeto é só um objeto, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Boa noite, obrigada pela aula, Michele Martins. Imagina, obrigado a você. Eu preciso citar o autor da obra. Dessa obra que está situada permanentemente em logradouro público? Sim. Sim, aí sim. Não suprime o direito autoral moral do autor. É uma relativização do direito autoral patrimonial, de explorar economicamente a obra dele. Agora, os direitos morais permanecem. Em algum momento ali vai ter que citar. Se é uma peça publicitária, não vão citar. Não vão. Não vai ter espaço, ou alguém, o diretor de arte vai falar que, vamos assim mesmo. Não vai. Então, tem alguns nichos da fotografia, alguns setores, que não cita mesmo. A publicidade é uma delas, tá? Aqui o Rafael falou do drone. A Pisolo, né? Em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, há um morro onde todo mundo vai para fotografar o pôr do sol e passar a tarde. Há um barzinho, banheiro e estacionamento. No conjunto do local, há uma igrejinha que é particular e quando alguém
posta fotografia do pôr do sol, por exemplo, pede para retirar do Instagram, que é ou qualquer, não, ou qualquer lugar de rede social, ou site, enfim. É correto isso? Não, não. Você pode pedir autorização para entrar naquele lugar. É um sítio, é uma chácara, é um bar. Aí, posso entrar? Sim. Agora, dali, fotografar qualquer cena, por exemplo, o pôr do sol, não. Ali ele não tem esse direito. Não tem esse direito. Tá errado. Né? Pode sim fotografar. Inclusive, fora fotografar a igrejinha ou o próprio bar ali. Sobre o Cristo, tenho fotos publicadas no Cristo, no Getimage, então é um banco de imagem, né, que ele comercializa. Foram realizadas com teleobjetivo e não há problema algum. Perfeito, é isso daí mesmo. Estão para licença royalty free. O Antônio, ele faz fotografia subaquática, se não me engano. Depois você me confirma, Antônio, que eu estava vendo no Facebook algum trabalho, eu acho que é o teu, se não me engano, é o teu mesmo. Esse caso de tipo de qual ocasião? Do Rafael. Em caso de tipo de equipamento, vale em qualquer ocasião? Tipo um shopping ou uma formatura, festa, etc. Essa pergunta é boa. Ali, a gente não está mais num logradouro público, a gente está num ambiente particular. O shopping não é público, ele é uma empresa, ele é um ambiente privado. Ou uma formatura. O do shopping, se você não explorar economicamente ali dentro, sem problema, pode fotografar. Né? Agora, na formatura, aí é uma boa discussão. Por quê? É uma empresa que vai prestar o serviço, que foi contratada e vai ter a equipe dela. Tá. Só que eles firmaram um acordo com os formandos. O convidado, ele não tem vínculo jurídico com ninguém ali. Ele pode sim fotografar, sob o risco de ferir ou não a imagem de alguém ali. Mas se ele não ferir, ele pode fotografar. Por quê? Se a minha tia Geralda lá pega não só o telefone, já viram? O pessoal leva iPad para fotografar, fica uma tela assim, que você não vê mais nada. Mas tudo bem. A minha tia foi lá e quer fotografar meu sobrinho, o sobrinho dela ali, a formatura com o iPad dela. Ótimo. É amadora, pode fotografar? Sim. E se eu fotografar o meu sobrinho com uma reflex? Alguém vai falar besteira no meu ouvido. Não pode porque o equipamento é profissional ou você... Escuta, eu sou um convidado, eu não tenho vínculo nenhum com você. Se alguém pode fotografar com celular, eu posso com a minha câmera. E aí, dependendo, se você quiser comprar essa briga, você vai comprar, pode ser que estrague à noite, mas assim, se não quiser levar desaforo para casa, vai ter argumento. Porque aí é discriminação. Ou ninguém pode fotografar, é uma regra do estabelecimento, assim como você vai no cinema, tem aquele áudio, você vai num show, tem aquele áudio ali passando, que não pode fotografar, porque ali está ferindo o direito de imagem do cantor, de quem está apresentando. Tá? Na formatura, eu vou fotografar a minha família. Aonde é que está a proibição? Está no contrato, mas quem firmou o contrato foi o formando e não eu. Eu sou visitante, sou convidado. Entendeu? Dá uma boa briga, assim, no sentido jurídico da palavra ali, né? Enfim, acho que era isso daqui. A Juliana conhece a Luiz Dor. Nossa, fez com iPhone, né? E quem vai falar que esse trabalho é amador? Pelo amor de Deus, né? Chegou no supra-sumo ali né? 12 retratos para Times. Qualquer fotógrafo gostaria de fazer esse tipo de trabalho. Não, e tem umas coisas surgindo, né? Eu tenho uma amiga agora que é uma coisa super recente, mas ela tem uma produtora de smart content. E é só conteúdo feito com celular para a internet, para ser captado e entregue no mesmo dia, entendeu? Eu vou me mexer um pouquinho aqui. Eu estou indo aqui no escritóriozinho, que eu vou carregar meu... Então, sejam bem-vindos aqui em casa. Não, e gente, aí o clima... tudo, né? Essa coisa do celular, trabalho profissional. Ela faz só trabalho profissional com o celular. Então, e quem que vai falar que é um trabalho
Aí vai o Felipe, que não é profissional, já fez alguns trabalhos assim, mas ele não vive da fotografia especificamente. Lá no Serete comigo, ele é amador com equipamento meu, que teoricamente seria profissional. Então, assim, não vamos definir o equipamento. Tem que definir o usuário, né? Quem está usando, se ele é profissional ou não. O equipamento é só um equipamento. Certo? Certíssimo. Aí. Ô, Marcelo, Oi, aqui é o Rafael de novo, tá? diga lá. Deixa eu te perguntar, obras, de alguma forma, assim, nos logradouros públicos, elas têm domínio público Não. depois de um determinado tempo ou não? Sim. Toda obra ela entra em domínio público. Seja uma obra que esteja permanentemente no logradouro público, seja um livro ou a minha fotografia que está guardada no meu HD, por exemplo. Bom, que é domínio público? É a prescrição do direito autoral patrimonial. Que é isso? Depois de um tempo que o autor morrer, qualquer um vai poder explorar economicamente essa obra. Então, qual é esse tempo? 75 anos, 70 anos a partir da morte do autor, contado de 1º de janeiro do ano seguinte. Então, o fotógrafo morreu esse ano, conta-se mais 70 anos, 2090, né? 2091, essa obra entrará em domínio público. E aí qualquer pessoa pode explorar economicamente essa obra, seja ela fixada numa rua, ou a nossa fotografia, ou um livro, por exemplo. Vamos falar sei lá, o Hércules Florence, que é um caso que eu coloquei no meu livro ali. Ele faleceu, eu acho que em 1876, acho que é isso. E aí conta-se 70 anos a partir da morte dele. Ali ele faleceu em 1880. 70 anos dá 1950, né? Então, a partir de 1950, em qualquer pessoa pode explorar economicamente a obra dele. Então, eu posso imprimir uma fotografia do Hércules Flores, por exemplo, imprimir e vender, literalmente vender numa galeria ou numa pracinha, numa feira de fotografia. Mas o que eu estou fazendo? Estou explorando economicamente a obra dele, mas eu preciso citar o nome do autor e o nome da obra, se existir. Tá? Então, esse é o domínio público. É a prescrição do direito autoral patrimonial. Certo? Entendi. Muito obrigado. Entendeu? Nada, imagina. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Antônio. Ele fala das fotos do Robert Capa. É outro exemplo que está no livro, inclusive. Já caiu em domínio público, salvo engano. Exatamente. É que eu não tenho, não, por que pareça, eu não estou sem nenhum exemplar aqui, tá lá no escritório. Ele, sim, entrou em domínio público e qualquer pessoa pode utilizar para explorar economicamente a fotografia dele. Agora, sempre vai ter que citar se a foto tem um nome, né? Por exemplo, o beijo do Snow, enfim, qualquer fotografia que tenha um nome, cita o nome da obra e o nome do autor. O Antônio Isso não prescreve. tá perguntando do direito de imagem das pessoas fotografadas nessas fotos. O Ricardo está fazendo um merchandising. Obrigado, Ricardo. Tá lá. Valeu, parceiro. Tem um comentário sobre as fotos fine art, né? Vendidas em galeria de arte. Pergunto sobre o direito de imagem das pessoas fotografadas. Muito bem. Aqui a gente já deu uma fugidinha, porque a gente já está começando a falar de um segundo tema. Inclusive, já fica o convite para uma próxima live aqui. Lembrando, olha, são 12 horas de curso.
E aí posso fazer um merchan aqui também? Eu não Opa, sei, Lila, se você tem um link. Eu fiz uma pesquisa. eu tenho o link, eu vou pegar e trago aqui Tem o para link. Que o pessoal está me ouvindo, vai gastar só um minuto com isso. É o seguinte, a gente está na pré-produção do curso, né, de direito autoral, que vai abranger todo esse conteúdo que a gente está vendo aqui, e mais um pouco, né? Então são ali, sei lá, pelo menos de, de 8 a 12 horas. Eu tenho esse curso em 3 outras plataformas, já está um pouco desatualizado, então a gente está na pré-produção de lançar esse novo curso. E eu preciso lançar de uma forma assertiva. Então, o que eu vou pedir para a Lila fazer aqui, abusar aqui dela, é jogar esse link, que é uma pesquisa de mercado, demora ali 10 segundos para responder, sobre valor de curso, conteúdo de curso, quanto estaria disposto a pagar, enfim, é bem rapidinho. Se vocês puderem abastecer, eu fico muito grato, porque a gente já tem um perfil do que fazer ou não, né? Para quando lançar realmente agradar. Obrigado, Antônio. já tá É, lá no chat o link, tá, pessoal? isso para a gente ser assertivo, assim, né? Saber justamente qual é a necessidade, né, do público, do fotógrafo, para a gente suprir, né, assim, essas necessidades. Então, agradeço quem puder preencher. Agora eu me perdi completamente onde é que eu estava. A Ah, gente estava da pergunta do Antônio, né? Que você falou que certo. é uma coisa que é outro assunto, cenas de próximos capítulos. Exatamente, que aí é sobre direito de imagem. E aí vai ter um conflito, né? O autor pode vender aquela fotografia, mas tem alguém nela, né? E como é que fica esse conflito? Fotografia de rua, ah, fotografia autoral, ou retrato, mas o retrato clássico a gente pressupõe que tem autorização, né? Isso dá uma boa conversa de algumas horas, inclusive, né? Seria talvez um tema, Antônio, para a gente falar disso num próximo encontro, né? O que eu posso ou não fazer, tem muita gente produzindo. Eu dei 2 consultas essa semana para os fotógrafos que estão fazendo o trabalho na pandemia, né? Que também é o assunto daqui, né? Que pode ou não Uhum. fazer. Então, eles produziram fotografias sobre os hábitos das pessoas nas cidades, sobre as coisas das pessoas, e um deles vai publicar um livro. Então, eu vi foto por foto. Depois a gente vai fazer uma outra curadoria técnica, jurídica, né? Se que existe curadoria jurídica, para assim, minimizar riscos. Olha, essa aqui publica, essa aqui não, né? Então a gente vai fazer para quê? Para diminuir o risco de alguém estar sentir lesado ali naquela imagem e requerer alguma coisa do fotógrafo, né? A Juliana aqui, artigo 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras audiovisuais e fotografias será de 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano seguinte. Exatamente isso. Isso é a prescrição do direito autoral patrimonial. Ou seja, passou 70 anos, entra em domínio público. Quais são as obras, se você quiser fazer um estudo ou ir atrás, eu quero usar uma fotografia e não quero pagar os royalties ou o cachê. Entre no site dominiopublico.gov.br e entra no site da Biblioteca Nacional, bn.br. Tem ali música, projeto arquitetônico, literatura, fotografia, desenho, enfim, todas as áreas das artes abrangidas pela Lei de Direitos Autorais. Então, são fotografias que a gente, ou obras em geral, né, o que for ali, que te interessar, que a gente pode explorar economicamente sem precisar pagar os royalties ou o cachê. Tá? Ou bancos de imagem, que até hoje eu não entendo porque tem um banco de imagem gratuito. Isso eu vou morrer, acho que não vou entender. Talvez alguém me ajude a entender isso. Mas assim, por que eu saio de casa, vou gastar energia, o meu conhecimento, fazer uma fotografia e depois subir num banco de imagem gratuito?
Enfim, mas existe. Existe músicas royalty free, existe fotografias royalty free, tá? Então você usa ah, e não precisa pagar, porque o autor já cedeu em caráter gratuito para que qualquer pessoa utilize, certo? Aí eu já puxei de novo o direito autoral e, enfim, a gente fica aqui, ó, nesses três grandes capítulos. Eu posso falar do grafite? Pode. Acho que Tá. a gente já tá dando 1h30 aqui, Marcelo. E Então, se precisar, a gente fica até meia-noite, assim, mas vamos deixar com gostinho de quero mais e na próxima a gente fala de direito de imagem, por exemplo. Isso é eu acho legal. que a gente Então, pode já para os próximos pensar, né? Esse checklist do direito de imagem e o checklist do direito autoral, de repente, né? Aí sim, as pessoas sim. conseguem. Lembrando que é só uma pílula, tá, gente? A gente não consegue em 1 hora esgotar o tema. É só assim, conceitos práticos, né? Para que seja útil para vocês. Então, ali, dos 6 itens, a gente vai ali para o 3 e para o 6, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, vamos lá. De novo, o artigo 48 da Lei de Direitos Autorais. O que é permanente? E aí a gente já faz o link aqui para o 6, que é a exceção, né? Tá, desse artigo aí. Bom, então a gente entendeu aqui o que é obra protegida, né? Aquela protegida pela Lei de Direitos Autorais, o que é logradouro público e que a gente pode explorar economicamente, tá? Bom, e agora, permanentemente aqui, ó, esse termo aqui. Isso daqui gera uma polêmica muito grande. Por quê? Eu não tenho dúvida que a fachada de um prédio ele tem o caráter permanente. Ele está ali para ficar, é uma edificação. Eu não tenho dúvida que a estátua do Borba Gato tem o caráter permanente. Está ali para ficar. Que a fachada do prédio da Light, do Teatro Municipal, enfim, esteja de forma permanente. Tá. Agora, e o grafite? Como é que ele fica? O grafite, ele tem caráter de permanência ou não? E aí depende. Depende. Por exemplo, quem tinha falado era o Diego, né? Era isso? Estava devendo essa Acho que resposta era o para ele. Diego ou o Rafael. É, é, então vamos lá. Respondendo agora. Ele tem caráter de permanência? Não sei. Depende. Aqui a gente está vendo o trabalho do Cobra, né? Lá em Nova York. Tá. Antes do Dória assumir, aliás, bom, antes do Dória assumir, tinha grafites pela cidade inteira, tá? E depois ele veio com a onda da cidade limpa ali e passou a tinta cinza em cima do trabalho das pessoas. Só quando eu, pelo menos, passava ali na 23 de março, da 23 de maio, e pelo menos por 15 anos eu vi os mesmos trabalhos, né? Então tinha lá dos irmãos, dos gêmeos e outros autores ali. Ah, Poxa, 15 anos eu acho que tem um intuito de permanência, né? Tá ali. Então, essa obra dos Gêmeos, por exemplo, que estava há 15 anos na 23 de maio, poderia ser representada livremente. Eu poderia ir lá fazer um cartão postal, fazer uma campanha publicitária com o trabalho deles no fundo, né? Por quê? Tá ali há muito tempo, né? Permanentemente, tá? Agora, e no Beco do Batman? Que a cada 15 dias, a cada semana, tem todo a mudança lá da exposição dos trabalhos dos grafiteiros. Como é que fica? Não é permanente, né? Não é permanente. O legislador, em 1998, ele ignorou o grafiteiro. Né? Aí o grafiteiro, não sei, põe essa palavrinha aí. Ele não conseguiu abranger todas as áreas das artes. É indiscutível que o grafite está protegido pela Lei de Direitos Autorais. Faz parte das artes plásticas, isso aí é indiscutível.
né? Já foi até marginalizado, mas hoje em dia não é. É uma obra que está ali no logradouro público, sim. Mas o problema vai ser, é permanente ou não é permanente? É aí que pega. Então, se tiver caráter de permanência, pode ser livremente representado. Se for transitório, aí não pode. Eu preciso pedir autorização. Olha que confusão que fica, né? Ah, no Beco do Batman, putz, eu vou precisar de autorização, porque daqui uma semana vão apagar. Faz sentido isso? Na verdade, não faz nenhum sentido. Mas é o que a gente consegue extrair da lei. É o que está escrito aqui, né? Se ele tirasse esse permanentemente, ó, as obras situadas em logradouros públicos já ia resolver muita coisa. Essa palavrinha aqui que atrapalha. Por quê? Ele ignorou o grafite. Simplesmente ele ignorou. Então era isso daí que a gente tinha que falar. Então, assim, o grafite. E o que é permanente, né? O tempo. Quanto? 1 ano é permanente? 2 anos? 10 anos? 15 anos? Quem é que vai dizer isso? Só a jurisprudência, mas tem que ter 20, 30, 40 casos para ter um pensamento de um determinado tribunal. Até chegar lá, a gente passou 20 anos aí. Eu acho que é mais fácil entrar um projeto de lei e alterar isso do que criar uma jurisprudência nesse sentido. Entendeu? Porque quem é que vai definir o que é permanente? Né? Então era mais ou menos, é uma polêmica, né? Uma discussão acadêmica aí para a gente levar esse problema para casa. Ah, não sei se tem alguma pergunta nesse sentido aí, se alguém quiser fazer, fica à vontade. Obra em outdoor, Rafael está perguntando se entraria nessa mesma situação. Sim, né? Porque não é permanente um outdoor. Não, não é permanente, mas ali tem a autorização ou da prefeitura, provavelmente quem explora é a prefeitura, né? Mesmo estando numa estrada, acho que ali é o município que está explorando aquele ponto comercial. Ah, sobre o grafite, não, aqui, se tiver uma obra em um outdoor, por exemplo, entraria nessa mesma situação? Não, não entraria, porque ela não tem caráter de permanência. Ali tem um contrato de exploração comercial, 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas ali é limitado, não é temporário, né? Não é permanente. Eu posso fazer uma observação em cima desse caso do outdoor? Tem o Richard Prince, ele fotografava o outdoor, é um fotógrafo super polêmico, um fotógrafo consistente, que tem um trabalho já renomado nos Estados Unidos, é o fotógrafo que mais faturou vendendo fotografia, né? Mais que o Andrés Gursky, por exemplo. O Andrés Gursky vendeu a foto mais cara, mas ele é o cara que mais faturou vendendo fotografia. Faz um trabalho autoral e polêmico. Ele fotografava aquele Marlboro Man, né? Aquela campanha do cigarro, né? Aquele cowboy que estava no cavalo e tal. Chama-se, aí isso também, Lila, isso dá uma boa conversa, hein? Sobre inspiração, plágio, releitura, apropriação, referências, isso é uma delícia ficar falando disso também. O que ele fazia? É refotografia, né? O que ele se fala assim, né, na arte contemporânea em refotografia? Ele ia lá, fotografava o outdoor e vendia aquela fotografia, pedaços, né? Ele fazia um corte. Só o rosto, só o cavalo, ou fotografava o outdoor inteiro. E aquilo já era uma nova obra. E aí, como ele vende, ele tem colecionador, ele está no mercado de arte, ele vendia por preços astronômicos, assim. E a questão é, aquilo é plágio, aquilo é apropriação, aquilo é uma releitura, e aí provavelmente a gente vai falar disso numa quinta dessas aí da vida, assim, mas não dá para comer, mas é sobre um outdoor, por isso que me lembrou esse tema aí do Richard Prince. Não, eu perguntei por causa disso, às vezes, Marcelo, porque às vezes acontece de ter alguma campanha publicitária, por exemplo, exposta em um logradouro, né? E às vezes Certo. você faz uma foto da paisagem, por exemplo, e aí às vezes isso de repente entra dentro da fotografia, e aí por isso que eu perguntei também do domínio público, né? Porque às vezes quando está dentro desse contexto, Uhum.
você fotografando, você acaba tendo, né, a absolvição dos direitos, ou se você tem, de alguma forma, para não ocorrer, por exemplo, como ocorreu no caso da Nissan, né, que no caso seria o grafite que Isso. apareceu em um frame, por exemplo, né? Exato, Então, de é. repente, você faz a foto de alguma coisa que está ali, por exemplo, e tem uma campanha publicitária de alguém que já Isso. tem os direitos autorais, que já tem toda Aham. esse recurso, por exemplo, sendo cobrado, se isso, de repente, você pode ser passível de alguma punição, mesmo em um logradouro público, né? Aí foi por Entendi. esse motivo. Essa pergunta é muito boa, porque vamos supor que a gente fotografa, sei lá, uma cena urbana, numa grande angular, que pega N elementos, mas pega também um outdoor, ou enfim, ali nos pontos de ônibus, uma campanha publicitária. Com certeza aquela fotografia não entrou em domínio público ainda. O fotógrafo está vivo, recebeu por aquilo, foi feita mês passado, tá? Então não dá para se falar em domínio público. Agora, a gente teria que analisar foto por foto para saber o quanto que aquela obra fotográfica inserida na tua nova fotografia agrega valor. Quanto aquilo lá vai ser objeto de ser chamado de assunto principal ou não. Ela está dentro de um contexto, né? Ou não, aquela fotografia está agregando valor na nova fotografia. Deu para entender? Porque às vezes a gente faz, vamos supor, uma foto jornalística. Então, manifestação na Paulista, lá o pau comendo de um lado, o policial, do outro lado o manifestante, e você faz, pega a tua, sei lá, 20 milímetros ali, faz uma fotografia em grande angular. E aparece três outdoors ali, três pontos de ônibus, ou aquele reloginho com publicidade. Aquela foto do reloginho, daquele ponto de ônibus ali, não vai agregar valor no teu trabalho. Porque ela não é o assunto principal. O assunto principal é a cena, manifestação. Esse é o assunto principal. Agora, outra coisa é você ir lá, fechar, pegar uma 50 milímetros, fotografar aquela obra que já está ali, e dali sair uma nova obra. Aquilo, no mínimo, no meu entender, é plágio. O Richard Prince, ele não faz isso à toa. Ele não é ingênuo. Ele quer provocar. Ele quer transgredir. O papel do artista também é esse. E ele assume isso, só que ele tem bala na agulha também ali para bancar os processos. Então é aquela coisa, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou ser o cara mais irreverente da fotografia. Putz, eu vou ter um monte de processo e aí? Saio de casa para ter prejuízo? Ele tem bala na agulha para fazer isso. E quanto mais polêmica, mais vai reverter em venda. Quer dizer, é um cerne também da fotografia contemporânea. Ele está da arte contemporânea no geral. O processo, e não só a estética, né? Mas aí a gente marca uma data para a gente falar disso. Não, você está falando, eu estou lembrando aqui ontem, hoje é quinta, né? Ontem foi quarta-feira tem o Encontro do Mapa, que é meu grupo de estudos de fotografia, e toda semana eu apresento um novo fotógrafo de referência, um novo artista. Ontem eu apresentei a Sophie Calle. Eu adoro, eu conheci ela por tua causa. Né? Eu lembro. Uma artista contemporânea francesa que faz esses rituais, esses joguinhos, né? Ela basicamente cria uma regra ali, um jogo que tem algumas regras, e ela sai executando esse jogo e isso vira uma obra de arte. E boa parte do trabalho dela está baseado em dois princípios, que é vigilância e voyeurismo. Então, tem um trabalho dela, por exemplo, que ela saía, uma das práticas artísticas dela era sair por Paris, ela saía de casa e ela escolhia um estranho para seguir e para conhecer a cidade pelos caminhos dele. Ela queria trazer essa coisa do aleatório, cada dia eu vou para um lugar, então o jeito de introduzir o aleatório era justamente buscar um estranho e começar a seguir. Ela estudava fotografia, começou a fotografar. E aí um dia um desses estranhos entrou num trem e foi para Veneza, ela entrou no trem, foi para Veneza e ficou 13 dias lá seguindo o cara. Nossa. Então, e aí, assim, lógico, né? Tem um limite aí que ela está forçando, que é justamente um limite desses direitos de imagem, né? Uma perseguição ali. Sim, Ela
mantém as fotos num limite de descrição que a pessoa não é identificável. Ah, que interessante. E aí você fica nisso, assim, sabe? Você não consegue criticar, você não consegue processar, mas é uma agressão de alguma forma aquele negócio ali, né? É uma invasão à privacidade, né? Mas é muito interessante, Mas né? aí a história é essa que você falou mesmo, né? O papel desses artistas é fazer a gente enxergar esses limites e questionar as nossas produções, né? Sim, Então, total. ela está fazendo a gente pensar nisso, né? Até onde é seguro, saudável a gente ir. Uhum. E ela trabalha com a obsessão também, com a repetição, né? É um mote dela, né? O Richard Prince, ele gosta de ter essas polêmicas quando fere o direito de imagem de alguém. O que ele fez? Ele entrou no Instagram, baixou vários retratos interessantes de autores, às vezes amador, profissional, fotografias lindas de retratos mesmo, e fez um super print gigantesco, com o coraçãozinho, com a descrição, com a foto, com a cara do Instagram. Quando você dá um print na tela, vem a cara, né, daquela plataforma lá. Imprimiu e vendia, começou a vender por $90 mil, né? E aí vai ter um curador que vai bancar, vai ter uma galeria que acredita no trabalho e vamos polemizar. Eu acho que concordo com o trabalho, olha, como advogado, não concordo, porque fere direito de autor e direito de imagem, né? Agora, pensando como o artista, né? Ele sendo artista, eu acho que ele está no papel. O artista ele tem que transgredir, porque se o artista ele for todo certinho, não precisa da arte, né? A arte ela faz refletir, esse né? papel questionador, né? É isso aí que. Ousar, te cutucar, incomodar. E o papel do artista é esse. Muito bem. Então, como as coisas aqui acontecem, a gente vai construindo na medida em que elas vão andando, né? Temos aqui 3 temas para as próximas aulas que a gente já levantou. O checklist do direito autoral, o checklist do direito de imagem e o terceiro tema seria apropriação, plágio e releitura. Maravilha. Nossa, vamos lá. Beleza? Só me Vamos que fala, vamos? só falar a data e a roupa que eu vou estar lá. A gente vai manter, só para o pessoal que está aqui ainda, já caiu um pouquinho a nossa audiência, a gente vai manter essas lives nas sextas-feiras, né, Marcelo? Sim. Sempre às 20 horas, hoje foi uma exceção, mas a gente avisa antes, nesse mesmo esquema, de mandar e-mail, de publicar nas nossas redes sociais, né? Sim, o Antônio está sugerindo, o Marco Civil, isso aqui dá uma boa conversa também. Outra coisa. Isso é Marco Civil da internet. Polêmico, eu não concordo muito com essa lei. E não falta assunto. Muito bem, então é isso. Obrigada, Marcelo. Imagina, Lila, eu que agradeço o convite, agradeço a presença de todo mundo e a paciência aí de estar quase 2 horas aí batendo papo sobre o tema que às vezes tem um pouco de recusa, mas depois a gente vê que quando começa vai embora, a coisa fica gostosa e ela remete ao nosso dia a dia, né? Por isso que a gente se envolve e vai embora aí sem parar de falar. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada. Eu vou encerrar aqui a gravação. Eu até peço desculpa, ele é que ontem junto com... Porque foi basicamente